boa noite, bem-vindo a mais um Esporte Mais. Hoje é sexta-feira, 25 de novembro, e você confere comigo agora o que rola no programa de hoje. Azulão tem primeiro reforço para a Série A2 de 2017. Jorginho é apresentado oficialmente como técnico do Netuno. Timão encara Furacão de olho na vaga do G6. Verdão treina, mas já pensa na comemoração do título. Tudo isso e muito mais do esporte da região, você confere agora no Esporte Mais. É isso aí, muita coisa, já temos aí várias, durante essa semana a gente já falou aí sobre várias contratações nos times do ABC, né? E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, pedir para você interagir com a gente, mande aí a sua mensagem através do nosso WhatsApp, que é o 952348909, e mande também através da live do Facebook, mande a sua mensagem, mande aí a sua pergunta, né? Deixe o seu boa noite, que logo mais nós estaremos aqui lendo e falando das pessoas que estão assistindo e interagindo com a gente. E agora, vamos começar sabendo aí o que é que vai acontecer com os times aqui do ABC? O Azulão anunciou hoje seu primeiro reforço para a Série A2 em 2017, o jogador Léo Jaime. O jogador tem 30 anos, é atacante. O atleta já fez exames médicos e será apresentado oficialmente no dia 8 de dezembro, data da reapresentação do elenco. Pelo Bragantino, o jogador fez 45 gols em 6 temporadas e ele estava atuando na Coreia do Sul. O técnico Jorginho foi apresentado hoje pela manhã no Distrital Inamar. O técnico declarou que o time tem torcida, planejamento e capacidade para se tornar a quinta maior força do estado. Agora é montar o time e logo dar início à preparação. É isso aí, vocês podem ver que já tem a Azulão aí com o seu primeiro reforço para 2017. E o Água Santa, né, o nosso querido Netuno, anunciando o técnico novo, Jorginho, aí, e diz que tem tudo para o time se tornar aí a quinta maior potência aqui do estado. Tomara que ele esteja certo, torcida a gente sabe que tem. E no Bruno Daniel, as máquinas estão a todo vapor. Você, torcedor aí do Ramalhão, né, nosso querido Santo André, o pessoal está trabalhando muito mesmo. Hoje eu vi que tinha muita gente, tanto na parte da fixação das cadeiras, como na parte externa também. Essa semana, eu acredito que a gente já deve começar a ver as torres de iluminação subirem. Eles estão quebrando lá em vários lugares, inclusive no estacionamento, na parte interna ali do estádio. Na parte externa também o pessoal tá mexendo bastante. Então, eu acredito que logo, logo a gente já possa ver alguma coisa aí já subindo, que é a nossa querida iluminação, que a gente está aí na torcida. Afinal, né, Ramalhão na Série A1 do Campeonato Paulista de 2017. E agora eu quero apresentar para vocês meu convidado de hoje aqui. Estou com o Diogo Rangel. Diogo, obrigado por ter vindo, né, aceitado o nosso convite. Queria que você contasse para os nossos telespectadores um pouquinho de você. Você tem uma trajetória já grande aí no futebol e com experiência fora também, né? Sim, primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer a você pelo espaço cedido para mim e pela oportunidade de estar aqui, né? Eu sou o Diogo Rangel, muitas pessoas não me conhecem, mas eu saí do Brasil tem cerca de 6 anos. Construí minha carreira, na verdade, fora do Brasil, né? Eu joguei no Brasil, joguei na Portuguesa, depois fui pro Vasco, Palmeiras, mas isso em categoria de base. Mas minha carreira mesmo foi consolidada fora do país. Sua experiência, fala um pouquinho pra gente, a sua experiência fora do país. Você tá na Ásia, né? Sim, sim. Fora os times da Ásia, você já atuou aonde mais, Diogo? Na verdade, a minha carreira mesmo foi na Ásia, né? Uhum. Eu joguei 3 anos na Indonésia. Depois tive o privilégio de ir para a Coreia do Sul e hoje eu me encontro na Tailândia. Estou indo para o meu 3º ano na Tailândia. É muito diferente? O futebol é muito diferente, muito diferente. Futebol, a cultura, o modo de viver, as pessoas. Então a gente tem que deixar o nosso jeito brasileiro de ser e viver a nossa vida lá, né? Porque a gente tem uma vida aqui no Brasil, né? Mas quando chega lá a gente tem que deixar um pouco de lado, viver as culturas. Até dentro de campo isso influencia bastante na questão do futebol, porque a gente tem uma maneira de jogar aqui, e quando a gente vai para fora a gente acaba reaprendendo novamente, porque lá é muito diferente, em questão tudo muda. Mas eu acho que o nosso futebol é o melhor futebol de todos, mas agradeço também de ter ido para lá para aprender e quem sabe ter a oportunidade de voltar ao Brasil e
voltar a fazer novamente aqui no Brasil, que eu sei E que com eu vou. certeza você não foi só aprender, você foi ensiná-los também, Claro, né? sem Porque a dúvida. gente sabe que por mais que tenha evoluído tudo, eles ainda estão um pouco Claro. atrás. A Indonésia, a Tailândia e a Coreia, o futebol é semelhante ou também existe diferença entre esses três países? Não, há muita diferença. Entre os três há muita diferença. Entre os três, o melhor é a Coreia do Sul, né? Até a Coreia do Sul vem disputando Copas do Mundo, né? Um país muito forte. A Tailândia vem em segundo lugar e a Indonésia um pouco mais abaixo. A Tailândia é um futebol que está crescendo bastante. Hoje tem muitos brasileiros lá, né? E então é um futebol que vem a crescer mais e tenho certeza que vai chegar entre os top 5 da Ásia. Legal. Daqui a pouco você vai saber mais aqui do nosso convidado, Diogo Rangel. Está com a gente aqui todo o programa. Mas antes, queria chamar aquela dica, né? Aquela dica que a gente sempre dá no melhor hotel da região, Blue Tree Towers. Marcos Bonequini, você que assiste ao programa Esporte Mais, preste atenção nessa dica diretamente do Blue Tree Santo André. Um excelente lugar para você passar um final de semana diferente aqui no ABC. Com esse apartamento maravilhoso, com essa infraestrutura deliciosa e um café da manhã espetacular. Preço promocional para o cliente do Esporte Mais. Quer saber mais? Olha, aqui no 464 da Avenida Portugal, telefone 2199-7000, Marcos. Isso aí, você conferiu a nossa dica e você já sabe, chegando lá, telefonando, né, procura o Danilo ou o Vanderlei lá na recepção, fala que você assistiu a dica aqui no Esporte Mais, que com certeza eles vão te tratar ainda melhor que o tratamento que já o Blue Tree Tower dá aos seus hóspedes. Diogo, queria saber um pouquinho mais. Você começou na Portuguesa, nas categorias de base aqui. O que você mais leva, né, para o futebol da Ásia? Quais são os ensinamentos assim que mais pesam para você, que lá você dá continuidade? Eu acho que todos os ensinamentos, né? Até agradeço a Portuguesa de Esportes, foi um clube que me projetou para o futebol, né? Mas eu acho que é muito diferente, Na verdade, como eu te falei, né, eu frisei aqui, a gente, quando vai para lá, a gente tem que reaprender novamente. Porque eles têm uma maneira de jogar muito diferente do futebol brasileiro, muito diferente. Acho que o futebol brasileiro que sobressai muitas vezes é a parte técnica, né, a parte técnica do futebol brasileiro. E lá, muitas vezes, sobressai a parte tática. Então, muitas vezes, a gente tem que deixar nossa qualidade de lado para sobressair na questão tática, né? Então, acho que isso que pesou um pouquinho naquele momento. Mas, claro que tenho aprendido aqui, isso foi muito, muito bom para mim, para ter mostrado até para eles lá, ensinado um pouco para eles lá também. A gente sabe que o futebol brasileiro tem um refinamento, né? Sim. Todo, um toque de bola, um charme todo. Sim. E a gente sabe que até, inclusive, em relação a alguns clubes, tanto na Ásia, na Europa, a gente nem fala, mas eles têm um desenvolvimento tático maior que muita gente aqui no Brasil, né? Então, a gente percebe essa diferença. Para você... lá você joga de um jeito, como você já falou, totalmente diferente. Você acha que eles podem tentar se assemelhar um pouquinho, ainda trazer um pouquinho desse refinamento que a gente vê aqui, principalmente na América do Sul, né? Não só no Brasil? Tem chances disso dar certo lá ou é a tática mesmo e é isso que eles priorizam? Eu acho que é deles mesmo, uma coisa que vem deles. Até porque a gente tenta mudar algumas coisas e eles são meio fechados quanto a isso. Até já tomei bastante dura, porque muitas vezes eu queria fazer coisas que não estavam no planejamento do treinador e o treinador acaba falando para mim que não era daquela maneira que ele gostaria que fosse. Mas eu acho que isso vale tanto para mim, porque tanto que eu aprendi lá e aprendi aqui, isso tem me ajudado bastante e isso eu carrego como uma experiência nova e muito gratificante para mim, por ter aprendido um pouco lá e também aqui. Tem muitos brasileiros lá? Sim, geralmente nos times são 5 estrangeiros, né? E no meu time tem mais um e outros 3 espanhóis. Então, a gente faz meio que um misto ali na parte da comunicação. Ah, legal. É isso aí, daqui a pouco a gente vai saber mais aqui, né, do Diogo, como que funciona. Né? Ele vai falar um pouquinho, agora ele está na Tailândia e vamos explorar um pouquinho desse futebol tailandês. Mas antes disso, a gente precisa dar aquela paradinha, um break rápido, mas fica aí que a gente já volta, tá?
isso daí, estamos de volta, né? Você que está no Facebook conseguiu acompanhar até um pouquinho da gente conversando aqui no intervalo, mas você que está ligadinho aí no canal 27 da NET vai saber muito mais ainda sobre o nosso convidado aqui, mas continue interagindo aí com a gente, manda aqui sua mensagem, ó. Tem várias pessoas ligadinhas, vou passar rapidinho aí. O Fernando e o Fábio Mantovani ligados. Santo André, meu amor. A gente sabe que a paixão do andreense é o Ramalhão. Vamos ver aqui, estamos na torcida pelo estádio com iluminação e gramado e um bom elenco para 2017. Vocês têm razão, se não tiver um bom elenco, não adianta ter iluminação, não adianta o gramado, tá aquele tapete, que a bola não vai rolar. Então, a gente precisa também aí ter... Mas o Santo André, semana que vem, já antecipando aí na próxima quarta-feira, dia 30, nós vamos trazer aqui o diretor de marketing do Santo André, o Paulo Amorim, que vai vir com muitas novidades, falando aí sobre elenco, sobre apresentação, sobre Bruno Daniel e várias campanhas que serão feitas aí para trazer o torcedor do Ramalhão de volta ao estádio. O Rodrigo Brito também está acompanhando a gente, o Fábio Montuori, o Cleiton Matos, a Ana Maria Fernandes, todo mundo ligadinho aí no programa. E como a gente já falou aqui, né, já conversamos um pouquinho com o nosso convidado, eu queria saber de você, Diogo, em relação à Tailândia, onde você está hoje, como que funciona o campeonato lá? Quantos times são? Tem subdivisões como tem aqui no Brasil, que a gente tem, né, o Brasileirão A, o B, o C, como que funciona? Explica um pouquinho para o nosso telespectador. Lá praticamente é igual ao futebol brasileiro, né? Tem 3 divisões que eu conheço, acho que a 4ª divisão é um pouco mais amadora, né? A 1ª divisão só com 20 times, a 2ª com 18 e a 3ª, se eu não me engano, tem mais, né? A primeira, a 2ª e a 3ª divisão, a 1ª e 2ª, aliás, são pontos corridos, igual ao futebol brasileiro. Já a 3ª divisão é um pouco mais parecida com a Série C, né? Que tem aquele fase de grupos e depois o mata-mata para ver quem vai subir para a 2ª divisão. Aqui no Brasil, a gente tem sempre a polêmica quando vai chegando perto de final de campeonato. O pessoal sempre relembra pontos corridos ou mata-mata, a emoção, ter uma final. Na tua opinião, qual que você acha o campeonato mais interessante? O pontos corrido ou o mata-mata ainda tem um charme diferente? Eu acho que isso é relativo e dependendo da posição gostar no campeonato. Claro, se eu estivesse nas primeiras posições, não gostaria que tivesse mata-mata. E se eu tivesse um pouco mais abaixo, eu gostaria que fosse mata-mata. Então, acho que depende muito da posição que você ocupa no campeonato. Olha, tá vendo aí, gente? É uma boa dica. Nunca tinha pensado por esse lado, não. Eu, sinceramente, eu gosto de um bom mata-mata. Eu acho que aquela emoção de você levar o time para uma final... Porque, assim, esse ano o Palmeiras está quase com a mão na taça, né? Eu acredito que você pense como a maioria que não tem mais jeito. Mas, se tivesse, eu queria, desculpem, torcedor palmeirense que nos assiste, mas eu queria que o Palmeiras tivesse perdido a última rodada e o Santos tivesse vencido só para ter um gostinho a mais, de deixar mais para os finais, para as últimas rodadas, porque também é muito chato quando um time desponta, o campeonato perde um pouquinho a graça e o torcedor perde também um pouco do interesse. Estou errada? Ou você pensa mais ou menos assim? Ah, sim. Para o torcedor, sim, né? Mas para os jogadores acaba tendo aquela ganância de ganhar um campeonato o mais rápido possível, né? Porque é difícil você ir jogo a jogo e dependendo de outros resultados e vendo que o outro time está ganhando. Mas eu acho que o campeonato está acirrado, né? Sabendo que ainda tem 2 rodadas, se eu não me engano, para acabar e ainda o Santos, né, tá atrás ainda e quem sabe muita coisa pode acontecer até o final do campeonato, né? Puxando um gancho daí disso que nós acabamos de falar, se um time desponta, fica muitos pontos na frente, você acha que o jogador ele acaba se acomodando ou não? Para você, jogador, é a mesma gana, é o mesmo entusiasmo do começo ao fim do campeonato? Eu acho que isso depende muito do comandante, do treinador. Porque o jogador, sim, às vezes acomoda, dependendo da situação, dependendo de como que tá, de quantos pontos estão na frente. Mas eu acho que depende muito do treinador que está à frente, comandando o time, para ele saber puxar um pouco a rédea no momento certo, para ele saber a hora de falar, a hora de parar e dar continuidade. Porque às vezes nossos jogadores, a gente não vê
da maneira que o treinador vê as coisas, até o próprio torcedor. Porque o nosso objetivo, não, o nosso trabalho é somente estar dentro de campo, fazer o nosso trabalho, dar o nosso melhor para conquistar os 3 pontos. Então, acho que muitas vezes depende mais do treinador saber o momento certo de dar uma relaxada, saber o momento certo de dar uma acelerada para as coisas não sair do trilho, né? Perfeito. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais com o nosso convidado. Mas antes, queria ver aí o que vai rolar com os times grandes de São Paulo. O Timão recebe amanhã às 9 da noite na Arena Corinthians o time do Atlético Paranaense. O técnico Oswaldo de Oliveira comandou hoje um treino tático e vai optar por uma formação mais veloz, deixando Marlone e Romero no time titular. Perderam suas posições os meias Guilherme e Giovanni Augusto. Marquinhos Gabriel e Rodriguinho, que volta de suspensão, são responsáveis pela articulação das jogadas. O atacante paraguaio Romero completa amanhã 100 partidas vestindo a camisa do Corinthians. O Corinthians teve sua pena mantida pelo tumulto no Maracanã, mas a multa foi reduzida de 50 mil para 20 mil. A presença das organizadas continua proibida. O Verdão recebe no domingo às 5 da tarde no Allianz Parque a equipe da Chapecoense. E a possibilidade de levantar a taça motivou ainda mais os torcedores, que esgotaram com antecedência todos os ingressos para o jogo. A diretoria espera recorde e uma linda festa. O time treinou agora à tarde na academia e o técnico Cuca comandou um coletivo. Em um dos gols esteve o goleiro Fernando Praz. Muitos torcedores estiveram presentes ao treino carregando faixas. O técnico ainda não deu pistas de quem vai a campo no domingo. O Peixe vai ao Rio de Janeiro encarar o Flamengo no estádio do Maracanã domingo às 5 da tarde. O time treinou agora à tarde no CT Rei Pelé. O técnico Dorival Júnior comandou um treino técnico em campo reduzido. O volante Yuri irá substituir Fabiano Nogueira. O técnico declarou que a mudança é por questão tática, que o volante, além de marcar bem, ajuda na saída de bola. O time entra em campo com força máxima nesse domingo e quer pelo menos o vice-campeonato. O tricolor vai a Belo Horizonte encarar o Atlético Mineiro no estádio Independência no domingo às 5 da tarde. O técnico Pintado comandou o treino de hoje na parte da manhã no CT da Barra Funda e fez mudanças no time titular. Ele colocou Thiago Mendes entre os volantes, deslocou Buffarini para a lateral direita, tirando a vaga de Bruno. Renan Ribeiro foi mantido no gol. O técnico ainda fez algumas mudanças no decorrer do treino e testou várias modificações. As únicas certezas são de Wesley machucado e João Schmidt suspenso. Esses estão fora do jogo. Mas o assunto mesmo no clube é a contratação de Rogério Ceni e como o mito montará o time para 2017. É isso aí. A gente tem algumas últimas notícias aqui dos clubes, como sempre, né? A gente vai falar aqui rapidinho. O Mina não treinou hoje e deve desfalcar o time do Palmeiras, tá? O técnico Cuca, ele hoje se posicionou perante a imprensa sobre o cerco fechado pela Polícia Militar ao redor da arena. Ele pediu para a Polícia Militar, falou que é uma vez, fazem 22 anos, vamos liberar para o pessoal poder assistir nos telões que serão montados nos bares, nas proximidades ali. Não sei se ele vai conseguir convencer ou não a Polícia Militar. E amanhã tem eleição lá no Verdão, hein? Amanhã, a partir das 10 da manhã até as 7 da noite, eleição. E logo depois das 19 horas, 30 minutos após o encerramento, né, da eleição, já será convocada uma entrevista coletiva para falar os resultados. Bom, a gente já sabe aí o que é que vai acontecer, né? E no Santos, jogador Elano declarou que encerra a carreira de jogador nessa temporada. Ele vai ter outras funções dentro do time do Santos, ele não vai abandonar o futebol. E o time do Santos quer fazer uma justa homenagem, quer fazer um amistoso o ano que vem com o Manchester City. Time que o jogador, né, vestiu a camisa entre 2007 e 2009. Então aí uma justa homenagem que o Elano vai receber, né, por todos esses anos aí prestados ao Santos Futebol Clube. E no São Paulo, Rogério Ceni, lógico, não se fala em outras coisas, redes sociais, está todo mundo ali bombando em relação ao Rogério Ceni, opiniões variadas, né, o pessoal mais fervoroso, não, o Rogério vai arrebentar, outros estão um pouquinho mais céticos em relação, não sabe, mas sabe quem se pronunciou em relação ao Rogério Ceni? Tite, técnico da nossa seleção brasileira. Ele elogiou, né, o Rogério Ceni e a sua coragem em assumir já o time principal do São Paulo. O que você acha disso, de um jogador que encerrou a carreira tão recentemente, Diogo, já ir assim para um time principal? Qual que é a sua opinião aí, você que é do mundo da bola? Como que você vê aí o Rogério Ceni
comandando São Paulo em 2017? Eu acho muito precoce. Eu acho muito precoce porque o Rogério Ceni é um ídolo. E, infelizmente, eu acho que o futebol brasileiro, até os torcedores, não têm paciência de esperar, né? E, de repente, acontece São Paulo perder 3 jogos, tudo aquilo que o Rogério Ceni construiu pode ser jogado fora de um dia para o outro. Então, eu acho que o Rogério Ceni deveria ter, claro, ele é um ídolo para todos nós, até para mim, esperar um pouco mais, ou ser, quem sabe, um presidente, um diretor. Mas eu acho que ter sido técnico, eu acho que foi um pouco demais, e muito cedo. Eu compartilho da tua opinião. Até evitei fazer comentários aí nas redes sociais, porque eu sei que o pessoal, né, por tudo, pela figura que o Rogério representa para o São Paulo, às vezes você dá uma opinião, o pessoal fala, você está contra. Não é questão de estar contra. Eu acho que ele precisaria um pouquinho mais de bagagem. Eu sei que ele tem uma força incrível dentro do vestiário, de comandar. A gente sabe que ele já fazia esse tipo de coisa quando ele estava agora no final de carreira, mas eu acho que um pouquinho ali, um sub-20, uns 6 meses ali mais perto, eu acho que seria bem bacana. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. E rapidinho, dando aqui algumas notícias sobre outros esportes aqui da região. O time do São Caetano de handebol está em quadra desde as 7 da noite, né? Ele está enfrentando o time do Adalberto Vale pelas quartas de final da Liga Nacional. E amanhã, o time masculino de vôlei de São Bernardo, ele entra em quadra em busca da sua 2ª vitória. O time comandado aí pelo nosso querido técnico Douglas vai enfrentar o time do SESI São Paulo às 6 da noite, no ginásio do SESI, aqui em Santo André. A entrada é gratuita. Então você aí, sabadão, 6 horas ainda não está naquela hora de balada, dá tempo de você ir lá, né, torcer para o time do São Bernardo e ver uma bela partida de vôlei, com certeza. Diogo, a gente está próximo de encerrar o programa. Queria agradecer primeiro você ter vindo aqui, a sua participação, e queria que você deixasse um recado, aí, um recado seu, falasse para os nossos telespectadores, para os seus fãs, que a gente sabe que tem bastante gente assistindo também, que torce por você e é seu fã, falasse aí um pouquinho do que você pretende, quando você volta para a Tailândia, quando começa o campeonato lá. Então, você fica à vontade para deixar o seu recado. Em cima disso, eu queria primeiramente agradecer a você e a todos aqui pelo espaço cedido a mim, para contar um pouco da minha história, para as pessoas que não me conhecem saber um pouco de mim. Eu tenho um contrato, né, no meu time até 31 de dezembro, estou até aberto para negociações. Tento voltar para o Brasil, mas infelizmente muitas coisas não dependem só de mim, dependem de outras partes também, até de clubes brasileiros. E eu estou aberto para propostas e espero, quem sabe, aparecer alguma coisa aqui no Brasil para me voltar a defender o futebol brasileiro. E também mandar um abraço para todo mundo do Tabuão, Vila Sônia, todos os meus amigos e fãs que estão acompanhando. E agradecer mais uma vez pelo espaço cedido e espero voltar aqui mais vezes. Obrigada, muito obrigada mesmo pela sua presença. Para a gente foi bem legal saber um pouquinho do que acontece no futebol do outro lado do mundo. A gente nem sempre tem essa oportunidade. Mandar abraços aí rapidinho, mandar um abraço especial para Lorena e para Pérola, que eu prometi. Elas estão assistindo, a Pérola deve estar jantando me assistindo, que ela adora fazer isso. E para Lorena também um grande beijo. E mais gente aqui, ó, acompanhando rapidinho, o Anderson Oliveira, o Joaquim, a Larissa e a Sandra que está se recuperando aí, boa recuperação, acompanhando o Esporte Mais, o Anderson Marim, a Subriz, o Marcelo Jones Guimarães, o Cláudio Leite, a Luana Lima, a Angélica Favorato, o André Soares, o Rodrigo Brito, o Oquilamildo Galdino, peraí gente que eu já vou terminar, a Graciele Reis, o Fábio Montori, a Fátima Trindade, a Rose Marie, Larissa Barga, Irineu José, Cleiton Matos, Sandra Portela, o Nanos acompanhando aí a gente, Sandra, né, minha prima aí acompanhando, obrigada por estar curtindo a gente. O Marcos Bonechini, gente, Marcos, um beijo, segunda-feira ele tá aqui de volta, segunda-feira eu volto pro bastidor e ele volta aqui pra frente. A Evelyn Guedes também, o Rivan Emiliano, muita gente, não vou conseguir, infelizmente, peço desculpas aí, não vou conseguir falar todo mundo, mas muito obrigado por estarem acompanhando aqui o Esporte Mais de hoje. Segunda-feira a gente volta, quem sabe já com o campeão brasileiro de 2016. Bom final de semana para todos e até a próxima segunda-feira.